E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Vamos para o nosso capítulo 18, Impactos ambientais, regionais e locais. Ilha de calor. As áreas urbanas elas possuem temperaturas mais altas que as áreas vizinhas devido à redução da vegetação, à grande quantidade de superfície asfaltada, ao acúmulo de poluentes na atmosfera e ao grande número de edifícios que dificultam a circulação do vento. A grande quantidade de concreto nas áreas centrais das cidades provoca mais absorção de calor em comparação com as áreas menos edificadas da periferia urbana. O nome Ilha de Calor se dá pelo fato de uma cidade apresentar em seu centro uma taxa de calor muito alta, enquanto nas suas redondezas essa taxa é menor, ou seja, o poder de absorção de calor é mais baixo do que no centro. Uma das formas de evitar a formação dessas ilhas de calor é a manutenção e o aumento de áreas verdes nos nossos centros urbanos, pois a vegetação ela altera os índices de reflexão do calor e favorece a manutenção da umidade relativa do ar. Outra prática que também apresentou bons resultados no combate às ilhas de calor foi a utilização de cores claras, branco em sua maioria, no topo das edificações. As cores mais claras elas possuem um índice de reflexão mais elevado do que as superfícies mais escuras. Essa propriedade é chamada de albedo. Como a inversão térmica é um fenômeno natural, geralmente está associada às frentes frias ou à sucessão de dias quentes e noites frias, não é possível evitá-la. Assim, defende-se medidas para reduzir a poluição, como o uso de fontes de energias menos poluentes, a instalação de filtros nas indústrias, investimentos em transportes de massa para reduzir o número de veículos nas. Na primeira década do século XXI, a população mundial passou a ser majoritariamente urbana. Atualmente, mais de 50% da população mundial vive em cidades. Desde o surgimento dos primeiros aglomerados urbanos, a produção de lixo se apresenta como um dos principais problemas da vida em cidades. A situação começa a se tornar ainda mais complexa a partir da Revolução Industrial, com o início da produção de uma série de itens que não existiam até então. Com o aumento do consumo e com a intensificação da migração dos trabalhadores do campo para a cidade, o que aumentou consideravelmente a produção de resíduos sólidos de diferentes naturezas. Hoje pode-se observar que a questão do lixo é um dos principais problemas das cidades, com repercussões administrativas, sociais e ambientais. A produção do lixo ela reflete de maneira bastante clara o nível de desenvolvimento de um país. Geralmente, quanto maior a renda per capita e o desenvolvimento industrial de um lugar, maior o volume de detritos gerado. O estilo de vida e os hábitos de consumo de cada população também influenciam bastante a quantidade e a qualidade de lixo produzida em cada local. Os Estados Unidos são o maior produtor de lixo per capita do mundo. O modo de vida da maior parte das pessoas desse país explica tal situação. É corriqueiro o uso de diversos objetos descartáveis,
os alimentos e os demais produtos industrializados são consumidos em larga escala. A rápida obsolescência dos produtos, como os eletrodomésticos e eletrônicos, que são trocados rapidamente por modelos mais novos, mesmo que ainda estejam funcionando perfeitamente. Já no Brasil, a maior parte do lixo é formada por material orgânico, ou seja, são resíduos de origem vegetal e animal, tais como restos de alimentos, madeira, papel e dejetos humanos. A adesão a um estilo de vida próximo aos estadunidenses, no entanto, tem contribuído para o aumento de todos os tipos de lixo nas grandes cidades brasileiras. De acordo com o pesquisador Jairo, a quantidade média de lixo produzida por habitante na cidade brasileira é de 0,5 a 2,5 quilos de habitantes por dia, o que significa que, no Brasil, a produção média mínima chega a aproximadamente 180 quilos. Essa média, no entanto, não inclui o lixo industrial, os dejetos das áreas rurais e o material jogado nos campos e rios. Todo esse lixo ele precisa, portanto, de um destino. O problema é que no Brasil e na maioria dos países pobres e em desenvolvimento, expressivas quantidades de dejetos vêm sendo armazenadas em áreas não apropriadas, quando não são simplesmente despejadas em lugares de céu aberto, os chamados lixões, sem que os danos ambientais sejam levados em consideração. Como consequência, a contaminação do solo, dos lençóis freáticos e do ar, degradação da paisagem, além da proliferação de insetos e de outros animais transmissores de doenças como ratos, moscas, baratas e dos chamados microvetores, o que transforma tais áreas de despejo em fonte difusora de doenças. Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 1992, no Rio de Janeiro, conhecida como ECO 92, ficou estabelecido o seguinte importante parâmetro para o tratamento da questão do lixo: o princípio dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. A ideia é que o problema do lixo seja pensado ainda na fase de produção industrial. O R de redução é de responsabilidade principalmente do setor produtivo, que deve começar a pensar no lixo antes mesmo dele existir, diminuindo o tamanho de embalagens desnecessárias, utilizando materiais que causem menos danos à natureza e economizando no uso de matérias-primas. Dessa forma, algumas empresas que almejam a certificação de que possuem comprometimento ambiental já vêm buscando soluções, como o uso do sistema de refil ou a oferta de produtos em forma concentrada, o que reduz o tamanho das embalagens. É importante essas medidas, no entanto, não sejam levadas à frente somente pela iniciativa das empresas. Elas devem ser cobradas pelo poder público por meio de uma legislação adequada, o que vem ocorrendo em países como a Alemanha e Áustria. Reutilizar significa, sobretudo, buscar novos usos para os objetos que seriam descartados. Assim, determinado produto é utilizado para uma outra função, com pouca ou nenhuma mudança em sua estrutura original. Potes de vidro, por exemplo, que acondicionavam maionese ou palmito, podem ser usados para conservar grãos. Garrafas PET de refrigerante podem guardar produtos de limpeza, de produção caseira. A doação de roupas, brinquedos e eletrodomésticos também podem ser encaradas sobre essa perspectiva. Uma vez de irem para os lixões, os objetos podem servir perfeitamente a outras pessoas. O terceiro R é o de reciclagem, e é sem dúvida o mais falado quando o assunto é lixo. No entanto, apesar de ser muito divulgado, essa técnica ainda é pouquíssimo utilizada no Brasil, tanto em termos absolutos quanto relativos. Em São Paulo, por exemplo, que produz todos os dias cerca de 15 mil toneladas de lixo, somente
5% dos detritos voltam ao consumidor pela reciclagem. A maior parte desse processo só existe graças ao trabalho de uma legião de catadores, os quais buscam, de forma autônoma, objetos como latinhas de alumínio, que podem ser revendidas para as indústrias de reciclagem, gerando renda. Esse cenário, então, deixa evidente que o despejo da aparente obviedade do termo o lixo é um conceito que varia conforme a época e o lugar. O senso comum costuma definir o lixo como o que não serve para nada, o que é jogado fora, o que não presta, por ser velho ou sem valor. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o lixo é qualquer objeto que seja dispensado e que não possua valor comercial. Dessa forma, pode-se pensar que a maior parte do que é descartado nas grandes cidades brasileiras não pode ser caracterizado exatamente como lixo. Mas quantos objetos com valor comercial são dispensados diariamente? Essa questão é visível que se observa a quantidade de cidadãos em situação de pobreza revirando latas em busca de algo revendável e reaproveitável. É comum e triste a cena que se repete diariamente em diversas cidades do país. Pessoas esperam os prédios residenciais despejarem sacos de lixo nas calçadas para serem recolhidos e iniciam uma busca por algo que possa ajudar a garantir seu sustento de sua família. A solução para o problema do lixo nas cidades, portanto, passa por uma série de questões que envolvem todos os setores da sociedade. As empresas devem se comprometer em reduzir os materiais superficiais, buscar soluções em matérias-primas mais adequadas e menos nocivas ao ambiente. Já os cidadãos precisam entender a importância da reutilização, do consumo consciente e de se evitar o desperdício. O poder público, por sua vez, como principal responsável pelo destino do lixo, deve buscar soluções adequadas, aumentar a coleta seletiva e também atuar como regulador, tanto pressionando as empresas e indústrias a se enquadrarem em regras mais corretas, quanto incentivando por meio de campanhas educativas a conscientização da sociedade civil. A ação antrópica por meio do desmatamento, de monoculturas, de queimadas, acarreta problemas para a manutenção da fertilidade do solo em áreas de diversos domínios climáticos do mundo, agravando a lixiviação e a erosão. O processo de desertificação é caracterizado como uma degradação das terras secas. É um processo que consiste na perda total da produtividade da terra, porções agrícolas, pastagens e áreas nativas, tanto econômica quanto biológica. Preciso ressaltar que uma região semiárida não necessariamente passará pelo processo de desertificação, uma vez que tanto a flora quanto a fauna desses locais estão adaptadas à falta de água constante. No caso brasileiro, a utilização incorreta dos recursos naturais na área do semiárido devido à inserção desta no mercado nacional e internacional contribuem para o manejo incorreto do solo, degradando. Dessa forma, o processo de desertificação se intensifica nessas regiões, uma vez que elas possam ser afetadas diretamente pela alteração da fauna e da flora local, além da degradação do solo. O nosso capítulo 19 fala sobre energia, fontes energéticas renováveis e não renováveis. As diversas fontes de energia do mundo podem ser agrupadas em renováveis e não renováveis. Fontes renováveis são aquelas que não se esgotam ou que podem ser recolocadas na natureza por meio da ação humana. Apresentam um ciclo de reposição a curto prazo e são conhecidas por gerar energia limpa, já que não deixam resíduos na natureza. Entre os principais exemplos de fontes renováveis, podemos citar a solar, a hidráulica, a eólica e a biomassa, a maremotriz e a geotérmica. Fontes não renováveis são chamadas assim
porque com o uso prolongado durante anos, podem se esgotar, isto é, o seu ciclo de reposição é muito longo e são consideradas energias poluentes, uma vez que geram resíduos e causam impactos no meio ambiente. Os principais exemplos estão em combustíveis fósseis, a energia nuclear e o xisto betuminoso. Fontes de energia não renováveis. Temos o petróleo. O petróleo é um hidrocarboneto que representa atualmente a principal fonte de energia utilizada no mundo. Ele ocupa essa posição desde que suplantou o carvão mineral, na passagem da primeira para a segunda revolução industrial. O petróleo se formou há milhões de anos por meio da sobreposição de sedimentos de animais e de vegetais em antigos mares rasos. Podem-se apontar como vantagens do petróleo o seu alto poder energético e o seu estado líquido, e o fato de ser usado também como matéria-prima por diversos artigos, como o asfalto e o querosene. O petróleo como fonte energética sofreu importante redução com os choques nos preços dos combustíveis em 1973 e 1979 com a crise do petróleo, como podemos observar no gráfico a seguir. Atualmente, as críticas quanto ao seu uso se devem ao fato de se tratar de uma fonte de energia não renovável. Diversos estudos mostram que a quantidade de petróleo disponível hoje seria suficiente para mais 6 décadas de consumo, e ao fato de contribuir para o aquecimento global a partir da liberação de CO2 para a atmosfera. O Oriente Médio possui cerca da metade das reservas mundiais, mas vem ocorrendo um avanço nas descobertas em outras áreas do mundo, como na Venezuela, no Canadá, no litoral brasileiro e no africano. Carvão mineral. Foi um grande combustível na primeira revolução industrial e até hoje tem uma vasta participação na matriz energética, sendo ainda o principal fornecedor de eletricidade, além do uso em siderúrgicas. É uma fonte de energia muito poluente, pois contribui para os processos de aquecimento global e de formação de chuvas ácidas. Gás natural. É um combustível fóssil, assim como o petróleo e o carvão mineral, mas tem a vantagem de ser menos poluente e pode ser utilizado em diversas áreas, como no setor de transportes, nas residências, nas indústrias e na geração de eletricidade. Além disso, os seus preços são mais baixos e suas reservas estão distribuídas de forma mais equilibrada que as de petróleo. A Rússia possui as maiores reservas de gás e exporta grande parte da sua produção para a Europa, por meio de uma rede de extensos gasodutos. Esse gás é muito usado nos sistemas de aquecimento das casas na Europa. A produção de energia nuclear ocorre pela fissão de urânio enriquecido em reatores. É uma tecnologia que sofreu grande expansão após a Segunda Guerra Mundial, com um crescimento mais expressivo na década de 1970, devido à elevação dos preços do petróleo. Há uma controvérsia em torno da utilização desse tipo de energia, pois pode ser usada não apenas para a geração de energia elétrica, mas também para a produção de armas de destruição em massa. As vantagens de energia nuclear são o desenvolvimento tecnológico associados a ela, o alto poder energético, o fato de poder se localizar próximo aos principais mercados consumidores e não gerar gases de efeito estufa para a atmosfera, sendo considerada pelos defensores uma energia limpa. Por outro lado, há riscos seríssimos como acidentes que ocorreu em Chernobyl, na Ucrânia, na década de 1990, e além disso, mesmo em condições normais de uso, as usinas nucleares produzem resíduos radioativos, o lixo atômico, de difícil armazenamento e que emitem radiação por milhares de anos. Fontes de energias renováveis. Temos a hidráulica, que tem grande destaque em alguns países, como no Brasil, que aproveita sua grande dimensão territorial,
seus importantes rios de planaltos e climas úmidos para a geração de eletricidade. Entre as vantagens dessa fonte estão o baixo custo de geração de energia e menor quantidade de poluição liberada para a atmosfera, constituindo uma alternativa para combater o efeito estufa e o aquecimento global. Por outro lado, o custo de instalação é elevado e a construção de grandes barragens demanda o alagamento de extensas áreas, gerando importantes impactos ambientais, como perda de áreas florestais e também sociais, com o deslocamento compulsório de populações. Biomassa. A produção de energia a partir do material orgânico, notadamente de vegetais, é muito antiga. Até hoje, lenha e carvão vegetal têm grande expressão em diversos países como o Brasil. Nas últimas décadas foram desenvolvidas tecnologias modernas para a produção do biocombustível, como o álcool e o biodiesel. Há a possibilidade do uso de variadas fontes. No Brasil, a produção de álcool tem como base a cana-de-açúcar e nos Estados Unidos o milho. O uso da biomassa tem como vantagem a redução nas emissões de gases do efeito estufa, além de ser uma fonte renovável. Por outro lado, intensifica o desmatamento e pode reduzir a produção de alimentos devido ao uso significativo da extensão do território para o cultivo energético. Solar e eólica. São importantes fontes alternativas defendidas pelos movimentos ambientalistas devido ao seu menor impacto, mas enfrentam problemas por conta do seu custo ainda elevado e da dependência das condições naturais. E é isso, meu povo. Dúvida? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.